A noite estava quente e a brisa que entrava pela janela do restaurante pouco ajudava a aliviar a tensão que crescia dentro de mim. Eu olhava ao redor, tentando entender por que, entre tantos lugares, ele havia escolhido justamente aquele para nos encontrar. A luz baixa e as velas sobre a mesa davam um ar romântico demais para um encontro entre casais, mas havia algo no seu sorriso que me incomodava mais do que o ambiente. Ele segurava a taça de vinho com a confiança de quem está sempre no controle, enquanto a mulher ao meu lado sorria educadamente, como se nada de estranho estivesse acontecendo. A conversa começou com banalidades, lembranças de infância, histórias de faculdade, algumas risadas forçadas. Eu mal conseguia engolir a comida. Cada palavra dele era uma provocação velada, um lembrete de que, por mais que o tempo passasse, ele ainda sabia como me atingir. A sobremesa chegou e, junto com ela, o silêncio. Ele olhou para nós com um brilho estranho nos olhos e disse, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo: nós queremos ter um filho, e pensamos que você, querida, poderia nos ajudar com isso. A colher caiu da minha mão. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Olhei para minha esposa esperando uma reação de choque, uma negativa imediata, qualquer coisa que me ajudasse a sustentar minha revolta. Mas ela continuava olhando para ele, com a expressão serena de quem já havia pensado sobre aquilo. Você quer que a minha esposa seja a barriga de aluguel do seu filho? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora o sangue fervesse dentro de mim. Ele apenas assentiu, como se estivesse propondo um brinde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu encarava minha esposa, esperando que ela dissesse que era um absurdo, uma piada de mau gosto. Mas em vez disso, ela virou-se para mim com um olhar que eu não via há muito tempo. Um olhar distante, como se houvesse algo maior por trás de tudo aquilo. Não precisa responder agora, ele disse, interrompendo meus pensamentos. Pensem com calma. Há muito em jogo aqui. E então sorriu, como se tivesse acabado de jogar a isca no momento exato. O caminho de volta para casa foi silencioso, cortado apenas pelo som dos pneus no asfalto molhado. A chuva começava a cair fino, como um prenúncio de tempestade. Eu olhava pela janela do carro, tentando processar o que havia acontecido. Minha esposa mantinha as mãos sobre o colo, calada, como se a proposta não a tivesse abalado. Cada minuto que passava sem ela dizer algo aumentava minha angústia. Por que ela não se indignava? Por que parecia tão serena? Chegando em casa, ela foi direta para o banheiro, e eu fiquei na sala, olhando para a taça de vinho que ela havia deixado sobre a mesa. Eu sentia que havia algo entre eles que eu não entendia completamente, algo enterrado no passado ou escondido no presente. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar, misturado ao sabor amargo da noite. Não era só a proposta que me incomodava, era o fato de ela não ter dito não. Mais tarde, quando deitou ao meu lado, ela me olhou com calma e disse, sem rodeios, eu quero que a gente pense nisso com maturidade. Maturidade? Aquilo era uma armadilha, um golpe, uma provocação. Mas ela parecia firme e segura, como se já tivesse decidido. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que quando ela se fechava assim, era porque algo muito mais complexo estava por trás. E pela primeira vez, senti que talvez eu não conhecesse minha própria esposa tão bem quanto imaginava. Naquela noite, deitado ao lado de alguém que eu achava conhecer, olhei para o teto escuro e me perguntei, o que mais ela estaria disposta a fazer? E por quê? Enquanto o teto do quarto permanecia imóvel diante dos meus olhos, minha mente recuava no tempo com uma clareza que me incomodava. Era como se cada detalhe tivesse sido guardado só esperando o momento certo para me assombrar.
festas da empresa que ele conheceu minha esposa. Na época, ainda namorávamos. Ele a elogiou, como sempre fazia com tudo que ele queria testar. Disse que ela tinha um brilho diferente. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. Ela, educada como sempre, sorriu e agradeceu. Nunca imaginei que aquele momento, aparentemente inofensivo, seria relembrado anos depois em uma proposta tão íntima e cruel. Como se, no fundo, ele nunca tivesse esquecido dela, ou de mim. Mesmo depois que deixei aquele emprego e recomecei minha vida longe de tudo aquilo, ele continuou aparecendo nos lugares mais improváveis. Matérias em revistas, entrevistas em programas locais e campanhas publicitárias. Seu rosto estava em todo lugar, como um lembrete de que ele havia vencido, enquanto eu apenas sobrevivi. Por mais que eu tentasse ignorar, ele sempre dava um jeito de ressurgir, como agora, sentado à nossa mesa, propondo que minha esposa carregasse o filho dele no ventre. Reviver tudo isso mexia com algo muito profundo dentro de mim. Não era apenas ciúme, orgulho ferido ou insegurança. Era uma sensação de impotência que me acompanhava desde a juventude, como se eu nunca tivesse tido chance real de vencer aquele jogo. E agora ele queria deixar um legado dentro da única pessoa que me restava. Seria coincidência ou o golpe final? Naquela madrugada, enquanto minha esposa dormia ao meu lado, eu me levantei sem fazer barulho. Fui até a sala e sentei no escuro. Peguei uma antiga caixa onde guardava cartas, recortes e fotos antigas. Ali estava ele, mais jovem, sorridente, sempre cercado de aplausos. E eu, sempre na sombra. Fechei a caixa com força. Talvez fosse hora de mudar essa história. No dia seguinte, ela se comportou como se nada tivesse acontecido. Preparou o café, ajeitou os cabelos com calma diante do espelho e me perguntou se eu queria o pão mais torrado, como sempre. Havia algo desconcertante naquela normalidade toda. Eu observava seus gestos com atenção, esperando um comentário, uma crítica, qualquer frase que mostrasse indignação pela proposta absurda da noite anterior. Mas ela apenas sorriu com doçura e disse que teria um dia cheio no trabalho. Nenhuma palavra sobre ele, nenhuma palavra sobre a proposta. À noite, enquanto o som da televisão preenchia o silêncio, resolvi tocar no assunto de forma direta. A gente precisa falar sobre ontem, disse, sem rodeios. Ela desligou a TV com o controle remoto e virou-se para mim, como quem já esperava por isso. Seus olhos estavam calmos, quase frios. Eu sei que foi estranho, mas ele foi educado, foi direto. Não acho que tenhamos que tratar isso como um insulto. Aquilo me pegou desprevenido. Não é um insulto, retruquei, sentindo o tom subir. Ele quer que você carregue o filho dele. Isso não te incomoda nem um pouco? Ela balançou a taça de vinho que segurava, observando o líquido girar devagar. Seu olhar fixo no copo me fez sentir ainda mais distante. É uma proposta, e não é qualquer proposta. Você sabe que esse tipo de coisa não é incomum hoje em dia. Casais que não podem ter filhos procuram alternativas. O jeito como ela falava, tão técnico, tão distante da carga emocional que aquilo representava para mim, me fez perder o chão. Você está considerando isso? Perguntei, sentindo um aperto no peito. De verdade? Ela hesitou por um segundo, o suficiente para que eu soubesse a resposta. Ainda não sei, mas ele foi claro. Existe uma motivação, e talvez uma compensação financeira que pode mudar muita coisa pra gente. A forma como ela pronunciou compensação financeira soou como um soco, como se aquilo fosse uma transação, como se o valor pudesse justificar tudo. Levantei-me do sofá, incapaz de continuar sentado diante daquela frieza. E você não acha que ele pode ter outros motivos? Que isso seja só mais uma maneira de se intrometer na nossa vida? Ela olhou para mim como quem mede as palavras antes de soltá-las. Talvez, mas isso não muda o fato de que ele confie em mim para algo tão importante. E você sabe que eu sempre quis sentir isso de novo, gerar uma vida, mesmo que não seja minha. O que ela disse me atingiu em cheio. Eu sabia que ela havia sofrido muito após perder o bebê anos atrás. E desde então, nunca mais falamos sobre maternidade. Talvez ele soubesse disso. Talvez ele tivesse usado essa ferida para entrar. Sentei novamente, desta vez mais calmo. Você realmente confia nele? Perguntei, quase em sussurro. Ela me parou por um longo tempo antes de responder. Não é sobre confiar nele, é sobre confiar em mim. E então voltou a balançar a taça lentamente, como se aquela conversa pudesse esperar mais uma noite. Como se já tivesse tomado uma decisão, e estivesse apenas esperando o momento certo para revelá-la. Naquela noite, quando apagamos as luzes do quarto, o silêncio entre nós foi mais incômodo do que qualquer discussão. Eu me virei de lado, mas
a voz baixa, tentando não parecer acusador, mas falhando miseravelmente. Ela não respondeu de imediato. O tempo entre minha pergunta e sua resposta foi longo o suficiente para me fazer repensar tudo o que havíamos construído. Finalmente ela suspirou. Não estou escondendo, mas também não sei como te contar. Aquilo me gelou por dentro. Levantei um pouco o tronco, apoiando-me no cotovelo. Então existe algo. Algo entre você e ele? Ela negou com a cabeça, mas seu olhar evitava o meu. Não é entre mim e ele. É entre mim e o que eu perdi. Ela falava do nosso filho. Do bebê que não chegou a nascer. Daquela dor que deixamos guardada no canto escuro da memória, como se o silêncio pudesse apagá-la. Quando ele tocou no assunto, quando falou sobre gerar uma criança, eu senti algo aqui dentro que achei que tinha morrido. Sua mão pousou sobre o ventre, como se ainda guardasse esperança ali. Eu não sabia o que dizer. Entendi que havia algo mais profundo naquela decisão. Algo que nem o dinheiro nem a provocação dele podiam explicar. Mas por que ele? Insisti. Por que aceitar isso justamente dele? Você sabe o que ele representa para mim. Você sabe do que ele é capaz. Ela virou-se de frente para mim, finalmente me encarando. Justamente por isso. Porque se eu conseguir transformar algo dele em algo bom, talvez, de alguma forma, eu possa curar uma parte de mim também. Suas palavras me confundiram. Havia ali um tipo de redenção que eu não conseguia compreender. Como se ela estivesse tentando vencer um fantasma pessoal, mesmo que isso custasse nossa paz. Você acha que eu sou fraco, não é? Soltei, num desabafo quase infantil. Você acha que ele é melhor do que eu, mais forte, mais capaz de te dar algo que eu não consegui? Ela se aproximou e segurou minha mão. Não se trata disso. Eu te amo. Mas esse amor não apaga o vazio que ficou aqui dentro. Seus olhos se encheram de lágrimas, e pela primeira vez vi minha esposa por inteiro, frágil e humana, dividida entre a lealdade a mim e a busca por um sentido para sua dor. Naquela madrugada dormimos de mãos dadas, mas com corações em direções opostas. Pela primeira vez percebi que o conflito não era só entre mim e meu inimigo, era entre ela e ela mesma. E talvez a guerra mais difícil de todas fosse aquela que ela lutava em silêncio há anos. As visitas começaram de forma esporádica, sempre sob o pretexto de discutir detalhes médicos, orientações jurídicas, exames preliminares. Ele chegava com aquela pontualidade ensaiada, roupas bem passadas e sorriso contínuo. Nada extravagante, nada que me desse motivo direto para acusá-lo de ultrapassar limites. Mas havia algo nos gestos, nos olhares, nas pausas longas entre as palavras, que me incomodava profundamente. E o pior era ver que minha esposa parecia não perceber, ou fingia não perceber. Na primeira vez em que ele entrou na nossa sala, trazia flores. São para ela, disse com naturalidade, como se fosse o gesto mais apropriado do mundo, pelo que está disposta a fazer por mim. Eu quis jogar aquele buquê pela janela, mas ela aceitou sorrindo, agradecendo com os olhos brilhando de emoção contida. Ninguém nunca me deu flores sem um motivo romântico, comentou depois. Ele respondeu com um sorriso enigmático, e eu, de canto, comecei a entender o jogo que estava sendo jogado, e que talvez já estivesse perdido. Nos dias que se seguiram começaram a trocar mensagens. Primeiro sobre os exames, depois sobre recomendações médicas. Logo estavam trocando piadas, memes, comentários triviais sobre o dia a dia. Eu sabia disso porque, sem querer, vi uma notificação no celular dela quando ela deixou o aparelho sobre a mesa. Você me faz sorrir em dias difíceis, dizia a última mensagem dele. E o que me assustou foi o fato de ela não apagar aquilo imediatamente. Ela deixou ali, à vista, como se não houvesse nada de errado. Um sábado à tarde, enquanto eu cortava a grama do quintal, ouvi risadas vindas da cozinha. Quando entrei, ele estava sentado à mesa com ela de frente, tomando café. Os dois riam de algo que parecia uma piada interna. Quando me viram, houve aquele breve silêncio. Um daqueles que dura pouco, mas diz muito. Ela se levantou para me ajudar com os copos, mas a mão dele continuava sobre a mesa, próximo demais da xícara dela, como se tivesse acabado de se afastar de um toque íntimo. Meu estômago revirou. Comecei a notar pequenas mudanças. Ela passava mais tempo se arrumando, mesmo quando não tínhamos compromisso. Usava roupas que há tempos estavam guardadas. Passava perfume antes de sair para os encontros com ele no consultório, e ao voltar, evitava me olhar diretamente nos olhos. Havia algo diferente em sua energia, uma leveza que eu não via desde os primeiros meses do nosso casamento. Só que essa leveza não era por minha causa, por isso doía mais do que eu estava preparado para admitir. Certa noite, acordei e ela não estava ao meu lado.
Passei a observá-los de longe, como quem vigia o próprio lar tomado por estranhos. O pior não era o medo de perdê-la. Era o medo de que, no fundo, eu já a tivesse perdido, e só restasse agora assistir ao desenrolar de uma história da qual eu não era mais o protagonista. Ela preparou tudo com um capricho incomum. Velas, taças especiais, guardanapos de tecido e uma música ambiente suave preenchendo os espaços da casa. É só um jantar entre amigos, disse, tentando parecer casual. Mas eu sabia que não era. Ele veria. E por mais que ela insistisse na neutralidade da situação, algo me dizia que aquele jantar era mais um ensaio para algo que ela não conseguia ou não queria me contar por completo. Sentei-me à mesa como quem se prepara para ouvir uma sentença. Ele chegou pontual, como sempre. Roupas discretas, sorriso polido, uma garrafa de vinho importado nas mãos. Achei que essa safra combinava com a ocasião, disse, estendendo o presente a ela, ignorando minha presença por um segundo a mais do que o necessário. Ela aceitou com entusiasmo, elogiando o aroma, o rótulo, e serviu as taças como se fosse anfitriã de um jantar importante. Eu observei em silêncio, enquanto os dois trocavam olhares cúmplices e pequenas risadas abafadas. Eu estava ali, mas tudo ao redor parecia girar num ritmo que me excluía. Durante a entrada, ele contou uma história engraçada sobre uma viagem a negócios. Ela gargalhava de um jeito que eu não via há meses. Suas mãos tocavam levemente os talheres, mas os dedos pareciam inquietos, como se estivessem esperando um toque. A cada frase dele, ela reagia com interesse, inclinando-se para frente, olhando nos olhos, como quem busca aprovação. E eu, do outro lado da mesa, sentia-me um figurante dentro da minha própria casa, como se eles tivessem ensaiado aquilo, e eu fosse o único sem um roteiro. O prato principal chegou e com ele o silêncio. Um daqueles silêncios que dizem mais do que qualquer conversa. Ela evitava me olhar diretamente, e ele parecia medir cada movimento, como quem sabe que está sendo observado. Foi então que aconteceu algo sutil, mas definitivo. Ela derrubou o guardanapo no chão, e antes que eu me movesse, ele se abaixou para pegar. Quando os dois voltaram à posição normal, trocaram um olhar demorado. Um olhar que dizia algo que só eles sabiam. Algo que doeu mais do que qualquer palavra poderia ferir. Tentei retomar o controle da noite com uma pergunta banal sobre os exames e os próximos passos do processo. Mas os dois responderam ao mesmo tempo, interrompendo um ao outro, e depois riram. Eu fingi rir também, mas por dentro, algo se partia em silêncio. Percebi então que havia uma linguagem paralela sendo falada à minha frente. Uma sintonia que escapava ao entendimento comum, feita de gestos, olhares e silêncios que me deixavam completamente de fora. Na sobremesa, ela elogiou o modo como ele lembrava dos detalhes, das datas e dos compromissos médicos. Você tem memória boa, disse, sorrindo. E ele, com naturalidade, respondeu, quando algo importa para mim, eu presto atenção. A frase pairou no ar por alguns segundos, como uma provocação disfarçada. Ela abaixou os olhos, e eu, por dentro, desmoronei. Era como se estivesse assistindo ao início de um romance que ainda não havia sido admitido, mas que já respirava por entre as linhas da convivência. Quando ele foi embora, ela o acompanhou até o portão. Eu observei da janela, sem ser visto. A despedida foi breve, mas intensa. Não houve beijo, nem toque. Apenas um olhar fixo e prolongado, como se dissessem tudo com os olhos. Quando ela voltou, seus passos estavam leves. E eu entendi que algo estava mudando. Lentamente, mas com força. E que talvez, naquele jogo silencioso, eu estivesse perdendo mais do que imaginava. Eu não estava procurando por respostas. Na verdade, eu só queria encontrar alguma prova de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas o destino tem uma forma curiosa de nos entregar verdades quando estamos menos preparados para elas. Foi numa tarde chuvosa, enquanto organizava documentos antigos na estante do escritório, que encontrei uma pasta esquecida, escondida entre livros. Dentro dela havia cartas, laudos médicos e uma folha de papel com uma caligrafia que eu reconheci de imediato. Era dele. A primeira carta era curta, escrita à mão, datada de mais de 10 anos atrás. Ele agradecia pelo apoio naquele momento difícil, e dizia que nunca esqueceria o que ela havia feito. Minha mente girou tentando encontrar um contexto. Continuei lendo e aos poucos fui montando quebra-cabeça. Descobri que muito antes de nos casarmos, minha esposa havia doado parte do próprio fígado para salvar alguém da família dele e uma irmã mais nova, aparentemente em estado terminal.
trêmulas, levei os papéis até o quarto. Quando ela chegou em casa mais tarde, me encontrou sentado à beira da cama, com os documentos espalhados sobre o colchão. Ela parou na porta, sem surpresa no rosto, apenas tristeza. Você encontrou, disse baixinho, como quem finalmente aceita que o passado já não pode mais ser escondido. Por que você nunca me contou? Perguntei. Porque não queria que você achasse que havia algo entre nós. Não queria que essa história tivesse espaço no nosso casamento. Ela se sentou ao meu lado e contou tudo com detalhes. Como a irmã dele entrou na fila de transplante. Como ele apareceu desesperado no hospital. Como ela foi compatível e, sem pensar duas vezes, aceitou ajudar. Na época, eram apenas conhecidos. Não havia envolvimento, segundo ela. Mas depois do transplante, ele passou a vê-la de outro jeito. Ela recusou todas as tentativas dele de aproximação amorosa. Mas ele nunca deixou de me agradecer. E quando me procurou agora, eu senti que talvez fosse a hora de retribuir, de fechar esse ciclo. Ouvir aquilo foi como atravessar um túnel escuro e sair do outro lado sem saber onde estava. Eu não sabia o que era pior, descobrir que ela guardava esse segredo, ou perceber que, no fundo, o pedido dele talvez fosse legítimo. Talvez não fosse só provocação. Talvez houvesse mesmo um senso de dívida entre eles. Algo maior do que eu podia compreender. E isso me deixava ainda mais vulnerável. Naquela noite ficamos em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio carregado de verdades que não podiam mais ser ignoradas. Pela primeira vez vi que ela estava dividida não por desejo, mas por gratidão. Me perguntei se o amor que tínhamos seria suficiente para vencer tudo isso. Passei os dias seguintes em conflito, sentindo como se estivesse preso entre duas paredes que se aproximavam lentamente. De um lado, a raiva por tudo que vinha à tona. Do outro, o medo de descobrir que ainda havia mais. Era como viver num campo minado emocional. Cada passo que eu dava, cada conversa que tentava puxar, parecia tocar em pontos sensíveis que ela não queria, ou não sabia como explicar. E eu oscilava entre o instinto de proteger meu casamento e o desejo de simplesmente fugir daquela história toda. Ela, por outro lado, agia com serenidade. Dizia que ainda não havia tomado uma decisão, mas suas atitudes mostravam o contrário. Já estava fazendo exames, conversando com uma advogada, marcando encontros com o médico indicado por ele. Tudo aos poucos, como quem prepara um terreno com cuidado para que nada pareça apressado demais. Eu a observava tentando manter a calma, mas por dentro, sentia como se estivesse sendo levado lentamente para um lugar do qual não conseguiria sair ileso. Foi numa conversa com um amigo de longa data que a ficha começou a cair. Ele me perguntou com sinceridade se eu tinha medo de perdê-la. Respondi que sim, claro. Mas ele foi além. Você tem mais medo de perdê-la, ou de descobrir quem ela realmente é? Aquilo me calou. Pela primeira vez, me dei conta de que talvez o que mais me assustava não fosse o que ela poderia fazer, mas o que ela já havia feito, sem nunca ter me contado. E se houvesse mais histórias como aquela da doação? E se a dívida emocional com ele fosse apenas a ponta de um iceberg? Comecei a vasculhar não apenas documentos, mas memórias. Revi fotos antigas, lembranças de viagens, conversas do passado. Procurei por pistas que pudessem indicar alguma ligação que eu não tivesse percebido. A cada descoberta inofensiva, sentia um alívio que durava pouco. Era como se tudo agora estivesse contaminado pela dúvida. Mesmo os momentos mais felizes, vistos com os olhos de hoje, pareciam esconder algo que eu não sabia nomear. Era angustiante perceber que o amor também pode ser cheio de zonas cegas. Cheguei a escrever uma carta. Coloquei no papel tudo o que sentia: medo, ciúmes, dor, confusão. Mas nunca entreguei. Guardei a carta na gaveta da comoda, onde ela talvez encontrasse um dia por acaso. Ou talvez não. Eu ainda não sabia se era mais sábio lutar contra aquela decisão ou deixar que ela seguisse e me revelasse por completo o que restava da mulher que eu pensava conhecer. Porque no fundo, algo me dizia que o acordo em si não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era o que aquele acordo revelava sobre nós dois. Naquela mesma noite, enquanto ela tomava banho,